Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário e acione o sino das notificações. E não esqueçam, compartilhe para um amigo e para um irmão. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 8. Ela traz o título Características das Primeiras Igrejas. E tem o texto base no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E nós estaremos lendo do versículo 42 até o versículo 47, para a introdução aqui da nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A comunhão dos cristãos daquela igreja primitiva. E o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, nós possamos entender quais foram as principais características das igrejas que mais aí chamaram a atenção de Lucas, e também qual era a influência destas características para as igrejas dos nossos dias atuais. Mas, antes, no entanto, eu queria agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens aqui no nosso rodapé, de todo o Brasil, não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço ao pastor Valério Leal, da Primeira Igreja Batista no Pacheco, em São Gonçalo. Um abraço também para a irmã Leni Dias Moreira. Ela pertence à Terceira Igreja Batista de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Um abraço para a irmã Luísa Amélia Gomes. Ela é da Igreja Batista de Portela. E a irmã Edneia Melo, que sempre está aqui nos prestigiando e nos enviou também uma mensagem. Bem, irmãos, quanto à lição de hoje, ela nos falará das características das primeiras igrejas. Mas o que são características? Características são qualidades particulares, distintiva e fundamental, que definirá, neste caso, uma pessoa ou, particularmente falando da igreja primitiva, o conjunto daquelas pessoas que formavam aquelas primeiras igrejas. E, por conseguinte, davam a identidade àquela comunidade cristã inicial. Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o surgimento das primeiras igrejas. E estes relatos trazem
para nós, sob o olhar de Lucas, muitos detalhes que nos impressionam. Dessa maneira, aquelas pessoas, conhecendo a igreja de acordo com a sua natureza, eles conscientizaram da importância que era despertada naqueles irmãos para fazerem parte dela. Então, ela atraía os irmãos. E a pergunta que o pastor Eric Mendonça, ele coloca, e que ele sempre aí faz para si, como ele colocou na nossa lição, é que serve também como questionamento para nós. É de que, como aqueles irmãos registrados por Lucas, eles conseguiram viver daquela maneira, como estudamos na lição passada. A resposta sempre foi simples, porque eram movidos pelo Espírito Santo. E cada um tinha o foco no reino de Deus, e não em si próprio, ou nos interesses particulares. Como estudamos nas lições do trimestre passado, sobre a questão da cidadania do reino e o sermão do monte, nos escritos lá do pastor Luciano Conzendei, como nós estudamos no trimestre passado, o reino de Deus é um tema central para a fé cristã. Jesus, ele inaugura este reino e anuncia este reino. É o rei deste reino. E nos chama para ele. A igreja, ela faz parte deste reino, a saber, o reino de Deus. Acessamos este reino sendo salvos por Jesus e atuando, servindo por meio da sua igreja, através do Espírito Santo. Sendo assim, entendemos que a igreja manifesta o reino do Senhor. E este reino tem características e formas de ser e que precisam ser pontuadas e destacadas nos nossos dias também. Assim, o estudo sobre a natureza da igreja primitiva e a sua essência e dimensões é muito importante para nós. Para tanto, temos como particularidades da igreja a sua extensão confessional, isto é, a sua base doutrinária e ortodoxa, a sua extensão local e também espiritual, que diz respeito à sua localização e influência naquela sociedade, como nós vamos estudar, enquanto corpo de Cristo. E, por fim, a sua extensão comunitária, no que tange a sua unidade e comunhão com o seu estilo de vida. E dessa forma, nós chegamos ao primeiro tópico da lição dessa semana, da revista Palavra e Vida, e que tem o título A Centralidade do Ensino Bíblico. A centralidade do ensino bíblico. O texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 42, ele diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aqueles que receberam a palavra da salvação, eles adentraram neste reino e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles então persistiam, eram constantes, eles conservavam aqueles ensinamentos dados pelos apóstolos, que por sua vez, eles tinham recebido estes mesmos ensinamentos diretamente de Jesus. Mas o que chama atenção, inicialmente aqui, nesta declaração de Lucas, a Teófilo, foi a palavra perseveravam. Entendendo assim que aqueles irmãos da igreja primitiva não desistiam daqueles ensinamentos. Aqueles irmãos não renunciaram, eles não abandonaram e nem abriram mão dos ensinos de Jesus, que foram transmitidos, claro, diretamente pelos apóstolos. E se formos analisar com mais ênfase aqueles dias da igreja primitiva, nós podemos citar a mudança de estrutura religiosa como o objeto que levava pessoas aí a desistir
e não perseverar na doutrina. Isso porque o intuito de Jesus era que os seus discípulos, e nós aprendemos aqui em lições passadas, eles fossem além do mero cumprimento de normas estabelecidas. O Dr. John Stott, eminente teólogo e escritor, ele diz que a essência da mensagem de Jesus Cristo foi o apelo para que seus seguidores fossem diferentes de todos os demais. Ao invés de ter o foco na aplicação das leis, agora os que estavam entrando no reino, eles percebiam que a lei era mais profunda, pois Jesus ele deu verdadeiro sentido a todas elas. Era uma nova cultura e tradição que estavam sendo implantadas naquele período. Os apóstolos, eles propunham mudanças de vida, modo de pensar e formas aí de viver a fé. Assim como naqueles dias, nós somos resistentes a grandes mudanças. Outro ponto importante a ser considerado era também a perseguição para quem estava seguindo os princípios de Jesus Cristo. Pois esses princípios fez com que muitos tivessem que abandonar as suas casas, indo para outras cidades e províncias por causa dessa perseguição. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conheceram, devido à natureza da opressão que eles experimentaram. Fontes especializadas atestam que aproximadamente cerca de 360 milhões de cristãos eles estão sofrendo algum tipo de perseguição. E em muitas dessas perseguições, a obra missionária é realizada neste contexto hostil. Por isso, a presente lição parte de um estudo bíblico em Atos dos Apóstolos para mostrar que a perseguição religiosa não é uma coisa do passado, mas que se repete em muitos países na atualidade, às vezes até mesmo no nosso país. Esta também foi uma das formas de Deus avançar na missão de alcançar outros povos, mas, inicialmente, alguns apostataram da fé, ou seja, deixaram aquelas igrejas. Perseverar era a vitória inicial destacada por Lucas, mas eles perseveraram no ensino, que é de fundamental importância para o avanço da igreja. Temos muitas maneiras de perseverar no ensino nos nossos dias. O avanço tecnológico nas últimas décadas permite que hoje nós tenhamos o meio digital, não só como auxílio, mas sim como o meio pelo qual a informação ela chega até nós e até muito mais distante. Muitas igrejas hoje já criaram formas de incluir não só nos cultos, mas nas aulas da Escola Bíblica Dominical e em diversos ensinos, sistemas que dão aí acesso a deficientes visuais, deficientes auditivos, salas de acesso às pessoas com deficiências, até mesmo salas inclusivas com cores e volumes de áudio específicos e definidos, entre outras adaptações para pessoas atípicas, autistas ou com qualquer outra neurodiversidade, como aí a dislexia, o TDAH, síndrome de Tourette, a descalculia, a disgrafia e muitos outros. Jesus nos mandou cumprir o ID para estes também. Desta maneira entendemos que o ensino ele é fundamental à fé. O apóstolo Paulo já disse em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os meios convencionais ainda são as maneiras mais usadas aí em nossas comunidades. A Escola Bíblica Dominical é uma escola
para a vida e fazemos parte dela. Louvado seja Deus por esta bela e assertiva forma de se passar o ensino dos apóstolos, que veio de Jesus, o ensino da palavra de Deus. Perseveramos, mas sempre olhando para as demandas deste tempo, para que alguns aí não fiquem no meio do caminho. Assim chegamos, irmãos, ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Amor e Solidariedade. Amor e solidariedade. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Assim, nos diz Provérbios 19:17. A comunhão solidária foi outra característica marcante nas primeiras comunidades cristãs, seguindo aí o padrão daqueles que estavam em Jerusalém. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 32, a palavra de Deus afirma que eram um só coração e uma só alma. Aqueles servos do Senhor estavam sendo amorosos e solidários uns com os outros. A principal marca da igreja primitiva era o amor entre os irmãos. Os cristãos daqueles dias foram impactados pela ascensão de Jesus, bem como pelo batismo do Espírito Santo, ou seja, a vinda do Espírito Santo. Eventos que eram recentes para eles e que avivaram a fé dos apóstolos. A partir de então, os crentes eles perseveravam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos no amor cristão, no partir do pão e nas orações, como estudamos na lição passada também. Nesse sentido, a igreja ela tinha o compromisso com a causa dos mais necessitados. E naqueles dias, muitas pessoas, irmãos, estavam carentes e se juntavam à igreja, encontrando ali o seu acolhimento. Os cristãos prontamente ajudavam os mais necessitados, porque o amor era a motivação principal da igreja. Que atualmente a Igreja do Senhor também possa assumir este compromisso para com aqueles que mais precisam. O que era de um tornar-se de todos, a comunhão estava estabelecida e era a forma de ser daquela igreja. Mas para isso, o texto ele também diz que havia testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E por isso também abundante graça sobre eles. Testemunho e o amor, juntos. Graça, amor e solidariedade, caminhando juntos aí na perspectiva de Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos narra como foram os primeiros dias da existência daquela igreja. Na maior parte, a igreja ela era formada por viúvas, por órfãos, que correspondiam aí aos grupos mais vulneráveis daquela época. Em razão disso, a missão da igreja não se resumia apenas na pregação do evangelho, mas também no compromisso em dar assistência aos pobres. Jesus ensinou que acolher o desamparado era um serviço feito a ele próprio. Essa é uma missão que não pode ser negligenciada pela igreja na nossa atualidade. O amor, solidariedade, é marca da igreja cristocêntrica, focada aí no ensino e na missão. Os apóstolos, eles tiveram o compromisso e a responsabilidade de gerir todo aquele recurso conforme a necessidade de cada um, a ponto de não darem mais conta e ter também que instituir aí os diáconos, que nós estudaremos na lição que vem, nesse processo aí, para dar atenção aos necessitados. A miséria, a pobreza,
por exemplo, resultam aí na desigualdade que predomina ano após ano na nossa sociedade. Jesus afirmou que os pobres sempre estariam entre nós, conforme registrado em João, no capítulo 12, no versículo 8. A miséria, então, é o aprofundamento da pobreza em razão da ganância dos homens. Em resposta, o Evangelho ameniza essa triste condição da sociedade. O sacrifício de Jesus abrange a vida como um todo, o espírito, a alma e o corpo. E quebra esse padrão criado pelo pecado, trazendo a vida e também a união. E neste caminhar, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da lição de hoje, e que traz o título Adoração e Oração. Adoração e Oração. Neste tópico, nós iremos buscar conhecimento sobre a igreja do primeiro século, mais especificamente a sua dedicação à oração. E veremos como a oração ela foi fundamental para o seu crescimento, a comunhão e experiências miraculosas que iriam acontecer. Se olharmos o que o evangelista Lucas ele narra pouco antes do fato de serem detidos em Atos 4, do versículo 23 a 31, Pedro e João, que depois são soltos, quando eles contam para aquelas pessoas que formavam a igreja o que havia acontecido. Eles então têm duas atitudes. As duas ações foram adoração e oração. Aqueles discípulos, eles miravam no exemplo de Jesus, que foi morto sob a flâmula da perseguição. De um lado, os judeus que o viram como um charlatão, herético. De outro lado, os romanos que mantinham a ordem social, abafando os levantes, principalmente das insurreições de cunho político na época. Entende-se aqui que Jesus ele representava uma ameaça à ordem política, já que muitos o consideravam o rei dos judeus, o que se caracterizava uma afronta ao governo romano liderado por César. A Igreja de Cristo, a igreja primitiva que estava nascendo, em meio a este mesmo dilema, decidiu que deveria adorar a Deus e perseverar também na oração, mesmo em meio às lutas e perseguições. Essa comunhão, que gerava adoração, oração, ensino e serviço cristão, foi tão intensa que, como diz em Atos, no capítulo 2, na parte A, no versículo 47, eles caíram na graça do povo. E até é desnecessário conceituar a oração, mas de forma sucinta, nada mais é do que um diálogo entre o homem e o seu Criador, entre o homem e Deus. A oração é a expressão mais íntima da vida cristã, o ponto alto de toda experiência religiosa genuinamente espiritual. O pastor Josué Gonçalves, ele caracteriza como arma poderosa o profundo ato da devoção, da adoração e comunhão com Deus. Para o apóstolo Paulo, a oração ela era um empenho e esforço da alma. Para Jacó, uma luta e, consequentemente, uma vitória. Para Jesus, foi um grande clamor de lágrimas que permitiu ter forças para encarar a rude cruz. Todos os homens da Bíblia que se relacionaram com Deus e fizeram, através desse relacionamento, a oração contínua, a gente vê que eles tiveram vitória. Lucas dá mais um detalhe importante em sua narrativa, o crescimento numérico desta igreja, que veio depois de tudo aquilo que foi citado anteriormente. A ordem não foi invertida. Em alguns casos, nós percebemos que
a busca desenfreada pelo crescimento faz com que, às vezes, até a igreja ela perca o foco essencial de sua existência na sua plantação, a saber, o ensino da palavra, que era e que é para nós a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, o temor e o desejo de estar juntos, ter tudo em comum, a unidade, mesmo na nossa diversidade. Somos diferentes, mas membros uns dos outros no Senhor, servindo no templo, nas casas, partindo com alegres refeições e singeleza também de coração, com louvor a Deus. Era assim que era a igreja primitiva, caindo na graça do povo, dando bom testemunho e sendo provas vivas daquilo que Jesus faz e fez em nós e por meio de nós. Aí sim, Deus dá o crescimento, acrescentando dia a dia aqueles que estão sendo salvos. Obra e atuação do Espírito Santo, como narra Atos 2, dos versículos 42 a 47. Que possamos ser, a cada dia, essa igreja que cresce movida pelo Espírito Santo. E dessa forma, amigos e irmãos, nós chegamos à conclusão desta 8ª lição da revista Palavra e Vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário expositivo do livro de Atos, ele afirma que uma testemunha é alguém que está pronto a dar a sua própria vida para testificar o que viu e ouviu. Ele continua nesta explicação desse texto e cita outro estudioso das Escrituras chamado Mário Neves, que interpreta este texto da seguinte forma, que a palavra testemunha no grego corresponde a Marte, de sorte que ser testemunha implica na disposição íntima, não só de sofrer, mas até de sacrificar a própria vida pela causa de Cristo Jesus. Entendemos assim? Jesus ele antevia que a maioria de seus seguidores iriam padecer pelo viés do martírio e até mesmo sofrer deste mundo. No mundo tereis aflição. Foi assim com Felipe, foi assim com Tiago, irmão de João, e depois com todos os apóstolos, exceto João. Não podemos negar, a igreja primitiva e os Atos dos Apóstolos, escolhidos por Jesus, nos inspiram a entender a nossa missão como igreja de Cristo. Somos a continuidade desta missão. Somos a igreja do Senhor. A comunhão desta igreja, a pregação, como a de Pedro e a de Paulo, e as constantes orações no templo e nas casas, o partir do pão e a perseverança na doutrina, uma liderança servidora. Assim, os irmãos não passando necessidades, mas indo diretamente no foco da missão, atuação e dependência do Espírito Santo. Com os batismos, a resistência às perseguições, e a igreja com tudo isso, com certeza vai cair na graça do povo. São exemplos claros de como Jesus é o fundador e cabeça da igreja. Essas características não cessaram. Que busquemos viver desta forma. Somos a igreja do Senhor, juntos no mesmo propósito e contando com o mesmo Deus, orientados pelo mesmo Cristo e no poder do mesmo Espírito Santo. Chegamos então ao final desta lição da revista Palavra e Vida, a qual abordou as características das primeiras igrejas. Nós vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nesta igreja.
Destacamos aqui que a igreja local ela deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe, tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. Ele existe para a eternidade. Foi assim que Cristo fundou a sua igreja. Aprendemos também que quando se trata de ajudar ao próximo, as Escrituras Sagradas nos mostram que Deus leva este assunto muito a sério. E a igreja, irmãos, como representante de Cristo neste mundo, precisa se envolver com ações sociais também e ajudar aos mais necessitados. E aqui eu não poderia deixar de lembrar que o trabalho de excelência que os batistas brasileiros têm feito com os voluntários lá no Rio Grande do Sul, onde as 2 carretas da Junta de Missões Nacionais estão levando o atendimento de saúde àquelas pessoas atingidas pelas enchentes devastadoras naquela região. Aos centenas de voluntários de várias igrejas batistas do Brasil que se deslocaram para lá, para o Rio Grande do Sul, que estão lá ajudando na reconstrução daquelas vidas que foram atingidas. Que Deus possa estar abençoando a cada irmão que se dispuseram para esta grande e valiosa empreitada. Assim, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com as 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça, que é o autor destas lições deste trimestre. A primeira reflexão é o que falta para sermos esta igreja, ao menos com estas características citadas na lição de hoje. Bem, irmãos, nós vimos as lições que nós temos estudado, que depois do dia de Pentecostes, o número de pessoas que aceitou aí a mensagem do Evangelho aumentava a cada dia. Comunhão, oração, milagres, solidariedade, eram realidades na igreja em Jerusalém e também naquelas igrejas que começaram a surgir, como resultados da ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, como está destacado em Atos 2:42. Nos dias de hoje, nada daquilo pode ser mudado. As nossas igrejas hoje devem estar experimentando as mesmas coisas, comunhão, milagres, solidariedade, pois é neste mover do Espírito Santo que nós devemos ser conduzidos. A segunda reflexão proposta aqui na nossa lição nos indica que, olhando para as nossas igrejas, poderíamos citar todas, mas qual é a característica que você mais admira na sua igreja? As nossas igrejas hoje devem, como vimos na primeira reflexão, estar apontando as suas ações, ou seja, refletir em si os hábitos daquela igreja primitiva. E creio que cada uma, com maior ou menor expressão, tem mostrado e tem demonstrado também aquelas características. Porém, uma é extremamente importante e sem a qual a igreja não pode existir, que é a ação do Espírito Santo. Esta característica tem que estar presente em todas as igrejas que anunciam o Evangelho de Jesus, visto que o próprio Jesus afirmou esta necessidade. Porque, como está registrado em João, no capítulo 16, dos versículos de 8 a 11, é ele que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em Jesus. Da justiça porque este Jesus foi para o Pai e está glorificado à destra de Deus. E do juízo
porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, neste fundamento é que a Igreja de Cristo, ela nasceu e ela deve permanecer também. A terceira e última reflexão nos leva a olhar para nós mesmos, dentre as características indicadas na nossa lição de hoje. Qual delas aí mais temos praticado? E qual delas nós precisamos melhorar? Bem, irmãos, como vimos, comunhão, oração, os milagres, a solidariedade eram realmente realidades na igreja primitiva. Cada um de nós recebe os dons do Espírito Santo, que são, dentre os dons existentes, que podem ser citados como, por exemplo, a sabedoria, conhecimento, discernimento dos espíritos, dom da fé, dom da cura, dom da operação de milagres, dom da profecia, dom de variedades de línguas e dom de interpretação dessas línguas. E também nós não podemos esquecer dos frutos destes dons registrados em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 22 e 23. São o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Alguns destes estão manifestos em nosso meio, refletidos aí pelos nossos irmãos. Uns com mais, outros com menos, mas sempre veremos essas manifestações nas vidas daqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor e que estão engajados em nossas igrejas. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a 9ª lição, e que tem o título O Diaconato. O Diaconato. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?